Aprovada a criação do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual. Senado vai ter prêmio Senador Major Olímpio de Segurança Pública. E segue para a Câmara dos Deputados projeto que prevê ressarcimento para vítimas de desastres naturais. Boa noite, hoje é quarta-feira, 15 de março, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a criação do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. A iniciativa abrange toda a administração pública, federal, estadual, distrital e municipal. Os governos devem elaborar ações e estratégias para a prevenção e enfrentamento do assédio e de todas as formas de violência sexual. Nas escolas, não haverá abordagem do tema com os alunos. O programa deve focar na formação dos profissionais de educação. A MPV busca combater o assédio sexual no ambiente escolar, cometido contra crianças e adolescentes, iniciativa louvável e desejável. Para tanto, apresenta, de fato, uma política voltada para a divulgação de informações, capacitação de profissionais para atuar na área e realização de campanhas conscientizadoras sobre as mais diversas formas de assédio sexual e suas consequências no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O plenário aprovou também a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão, todos os anos por volta do dia 10 de outubro. A proposta prevê estímulo a políticas públicas para o enfrentamento da depressão. Durante a Semana Nacional de Conscientização sobre a doença, serão realizados eventos e palestras, além de divulgação sobre avanços no tratamento e formas de acesso a serviços de saúde mental. Chamar a atenção da visibilidade à população da importância de um diagnóstico precoce, de um tratamento para a depressão, é muito importante para a sociedade brasileira como um todo. Os senadores também confirmaram o acordo entre Brasil e Jamaica sobre cooperação na área da defesa, assinado em Kingston em fevereiro de 2014. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma audiência pública para debater a regulamentação do registro, da venda e da posse de armas de fogo. Na reunião de hoje, a comissão aprovou a criação de um prêmio de segurança pública. O prêmio, que será chamado Prêmio Major Olímpio de Segurança Pública, será concedido anualmente pelo Senado a 3 pessoas que tenham se destacado na área de segurança pública no país. Nós que somos oriundos da segurança pública, que quem está lá na ponta, lidando direto com a população, porque o policial, senhoras e senhores, o policial é o primeiro garantidor de direitos. O policial, ele não pode ser visto como violador de direitos. Essa bela homenagem de esse prêmio chamar Senador Major Olímpio, que todos aqui conhecem muito bem, e sabe que foi um homem que a sua vida inteira, desde os seus 15 anos de idade, ele lutou pela segurança pública do seu estado e do seu país. Estava na pauta o projeto que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo. O texto foi apresentado em 2019 por vários senadores, entre eles o senador Major Olímpio. Senadores argumentaram que precisavam de tempo para analisar o texto entregue nesta terça-feira pelo relator senador Alessandro Vieira. Houve também um pedido de audiência pública aprovada pela comissão. A audiência com especialistas será daqui a 3 semanas e só depois a matéria voltará à pauta. Acho que essa casa tem que enfrentar o assunto para aprovar ou para não aprovar, mas eu acho importante ouvir aqueles que vão operacionalizar esse sistema todo, Polícia Federal, Exército, as associações representativas das classes todas da segurança pública, os representantes dos caçadores, atiradores e colecionadores. Nós já tentamos deliberar nesta comissão várias vezes. Esse já não é aquele projeto que nós tentamos deliberar no ano passado, é um novo projeto, um novo relatório. Portanto, creio que é absolutamente razoável o que o senador Flávio propôs.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também um projeto que criminaliza a adulteração de chassis de veículos não automotores, o caso dos reboques. O texto agora segue para votação no plenário do Senado. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira projetos que tratam da inclusão de pessoas com deficiência. Um deles amplia o acesso à justiça por surdos e cegos. O projeto aprovado estabelece a participação de intérprete da língua brasileira de sinais nas sessões do Tribunal do Júri em todo o território nacional e que os processos sejam disponibilizados em braille quando solicitados. O relator apresentou emendas ao projeto. Em conversação com a sociedade civil, fomos alertados para o fato de que há hoje em dia tecnologias para a acessibilidade de pessoas surdo-cegas que superam as limitações da língua brasileira de sinais e do braille. A saber, a língua brasileira de sinais, tátil, a autodescrição e o legendamento em tempo real. A comissão ainda aprovou um projeto que possibilita a concessão de habilitação em todas as categorias de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Atualmente, essas pessoas não podem tirar a habilitação nas categorias C, D e E. Como qualquer outro candidato à obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, as pessoas surdas, os surdos, são submetidos a avaliações, a fim de demonstrarem destreza suficiente para conduzir o tipo de veículo para o qual pretendem habilitar-se. Não é justificável que, sumariamente, eles sejam impedidos de participarem do processo de habilitação para determinadas categorias. Outro projeto aprovado obriga as universidades públicas a darem moradia nas residências universitárias a filhos de cuidadores de pessoa com deficiência. A comissão também aprovou proposta que exclui do cálculo da renda familiar as indenizações pagas em razão das tragédias de Brumadinho e Mariana. O objetivo é evitar bloqueios de benefícios sociais como o Bolsa Família. Também foram aprovados 8 requerimentos de convite para que os seguintes ministros de Estado discutam as atividades de suas respectivas pastas: Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida; Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco; Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe; Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; Ministra da Saúde, Nízia Trindade; e Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que prevê que as despesas do INSS com vítimas de desastres naturais sejam ressarcidas pelos responsáveis pelos danos. Esse projeto agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. As vítimas de desastres ambientais e catástrofes naturais devem continuar na condição de segurados da Previdência Social enquanto durarem os prejuízos decorrentes dessas tragédias. De acordo com o texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, essas pessoas ficam seguradas até 6 meses após o reassentamento definitivo, a reinserção no mercado de trabalho ou após a normalização das atividades profissionais ou artesanais. O projeto determina ainda que sejam apuradas as responsabilidades pelos danos e ressarcidas as despesas do INSS. O senador Paulo Paim, autor da proposta, citou como motivação a situação das vítimas dos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, que têm tido benefícios negados. Em 2020, a Vale teve um lucro de 26 bilhões. Em 2021, 121,2 bilhões. E a gente vê essas pessoas vítimas, Mara, desse desastre, sofrendo porque até hoje eles não receberam nada. Mesmo sabendo, esse projeto é salutar. E não querem pagar nem a Previdência. Preservando os direitos dos nossos trabalhadores, é assim que nós temos que atuar aqui, de forma de interesse coletivo, principalmente daqueles que são prejudicados por interesse econômico e comercial deste país.
Enteados, dependentes economicamente e menores que ainda estão sob tutela podem passar a ter os mesmos direitos dos filhos de titulares de planos privados de saúde e ainda os benefícios dos segurados da Previdência Social. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta põe fim à restrição que retirava de enteados e menores sob tutela o direito ao benefício do plano de saúde do titular e ainda os direitos sobre os planos de benefícios do regime geral da Previdência Social, sob o pretexto de reduzir as fraudes previdenciárias. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais altera a lei para facilitar o acesso aos planos de saúde e garantir ao enteado dependente economicamente e à criança sob guarda ou tutela todos os direitos, inclusive os previdenciários, conforme já prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao equiparar ao filho do titular, desde que comprovada a dependência econômica, o enteado, bem como a criança ou adolescente sob guarda ou tutela, a proposição confere maior segurança jurídica, impedindo que o acesso aos referidos planos de saúde seja dificultado. Eventuais fraudes supostamente ocorridas em processos de guarda não pode servir de motivo para impedir o acesso de crianças e adolescentes a seus direitos previdenciários, assegurados tanto pelo artigo 227 da Constituição como pelo artigo 33 do ECA. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação fez hoje sua primeira reunião deliberativa e aprovou convites para que ministros compareçam ao colegiado. Os senadores aprovaram 2 convites para que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, informem sobre as ações previstas para os próximos 2 anos. É papel nosso do Parlamento acompanhar a execução e fiscalizar as políticas públicas, principalmente aquelas que possam garantir o acesso à tecnologia a todo o povo brasileiro em várias áreas. Um dos pontos principais, um dos recortes que eu entendo como fundamentais aqui, é a questão do acesso à informação pela liberdade de imprensa e, naturalmente, a formação de consciência do cidadão brasileiro diante do que é necessário, que é conhecer o que está sendo feito aqui. A comissão também aprovou 2 autorizações para funcionamento de rádios comunitárias localizadas nos estados do Piauí e de Rondônia e uma renovação de rádio comunitária em Minas Gerais. A comissão temporária que acompanha a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros em Roraima fez audiência pública nesta quarta-feira. O primeiro a falar foi o presidente do Conselho Diretor da Missão Evangélica Kaiowá, Geraldo Silveira Filho. A Missão Kaiowá atua há quase 100 anos na região de Dourados, Mato Grosso do Sul. Já em Roraima, o trabalho é mais recente, cerca de 20 anos, e limita-se à prestação de serviços de assistência à saúde junto aos Yanomamis. Trabalho feito por meio de colaboradores contratados. A verba não é para a Missão Kaiowá, e sim para os colaboradores que prestam assistência aos indígenas. Vai diretamente do SICONV para a conta do colaborador. Ele na realidade, ele não transita nas contas da Missão Kaiowá. Ele tem uma conta específica no SICONV, onde o valor fica ali, onde toda a autorização é feita pelo próprio SICONV, onde as despesas são autorizadas pela própria CESAI ou pelo próprio coordenador do DICEI, para fazer toda essa despesa. A senadora Elisiane Gama cobrou dados atualizados dos atendimentos prestados pelos profissionais contratados da missão. Geraldo Silveira comprometeu-se a encaminhar os dados. O senador Chico Rodrigues estranhou o montante de recursos públicos repassados à missão em período anterior. Entre 2012 e 2017, a Missão Kaiowá, segundo os dados que nós temos aqui preliminarmente informados, recebeu em torno de 2 bilhões de reais. Procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, apontou o descumprimento de decisões judiciais por parte da FUNAI. Passados quase 5 anos da sentença, a FUNAI não implementou a base de proteção no rio Urariquera, deixando aquele rio livremente trafegável por garimpeiros, que ingressam no território Yanomami. Não à toa,
o rio Urariquera tem o garimpo mais violento do território Yanomami. O representante do Instituto Socioambiental resumiu a conjuntura dos indígenas da região. Em 2017, para cá, houve uma escalada brutal, inédita, na devastação de áreas dentro do território Yanomami, provocadas pela atividade garimpeira, e, ao mesmo tempo, uma escalada impressionante na ocorrência de casos de malária, mostrando que há uma correlação direta entre a presença dos invasores e o agravamento da situação de saúde. Não tem a menor condição de suportar a presença de milhares de invasores transmitindo doenças, introduzindo álcool, drogas, armas e outros instrumentos de violência, da prática de violência dentro do território indígena. Trata-se de uma invasão, doutor Irã. E, portanto, acho que as situações não são, de forma nenhuma, passíveis de comparação. Queria lhe dizer que eu concordo plenamente com o senhor quando diz que é uma invasão, e concordo de que nós todos aqui somos contrários a esse modelo de garimpo que está acontecendo na terra Yanomami. Neste sábado vai ser comemorado o Dia Nacional da Imigração Judaica. Hoje, representantes da comunidade judaica apresentaram no Senado o projeto de expansão do polo de turismo no Brasil ligado ao judaísmo. O senador Jacques Wagner recebeu os representantes da comunidade judaica no Brasil, que tem cerca de 120 mil pessoas. É a segunda mais importante da América Latina, atrás apenas da Argentina. O Dia Nacional da Imigração Judaica é comemorado em 18 de março, para celebrar a contribuição do povo judeu na formação da cultura brasileira. A comunidade judaica está unida como nunca e tentando preservar para sempre a história da cultura judaica. A comunidade busca ampliar polos de turismo para preservar a história da presença judaica no Brasil, iniciada ainda no século XVI. Uma das iniciativas é a localizada na região do município de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul, que no início do século XX foi sede da maior colônia judaica do país, com cerca de 1.500 famílias. Estamos buscando parcerias com nossos senadores, representantes políticos, toda a sociedade, para podermos manter essa cultura, essa história viva lá no município de Quatro Irmãos. Temos o cemitério israelita, temos também o memorial da imigração judaica, entre outros fatores que estamos então incluindo na rota turística do estado do Rio Grande do Sul e poder mostrar essa história para o nosso estado, país. Tudo que for para contribuir com a nossa história e despertar o sentimento de judaísmo no coração dos judeus e a apreciação das outras pessoas que querem conhecer um pouco da nossa história, eu acho que isso é muito válido em qualquer lugar que seja, principalmente no sul do Brasil, que já foi o centro de uma grande imigração. É importante que as pessoas mantenham a sua tradição, afinal de contas a tradição de cada um de nós, a religião e a fé, eu acho que são fundamentais. Então estão de parabéns eles que estão fazendo esse esforço, que vai do norte ao sul, porque nós temos imigração judaica também no Amapá, no Pará, no Amazonas, na Bahia tem também, apesar da comunidade pequena. Então eu estou acolhendo aqui e, na medida do possível, ajudando para o trabalho que eles vão fazer. Senadores, ministros e associações de familiares fizeram hoje no Senado, no memorial às vítimas da Covid-19, uma homenagem às pessoas que morreram na pandemia. Foi no dia 12 de março de 2020 que foi registrada a primeira morte por Covid-19 no Brasil. 3 anos depois, esse número é de 700 mil pessoas. E a data da primeira morte ficou marcada como Dia Nacional em memória às vítimas da Covid. O projeto Memória Não Morrerá, de bordadeiras de todo o país, espalha faixas por todo o Brasil com os nomes das vítimas da Covid-19. Nessa faixa, por exemplo, a gente tem aqui o nome do ex-senador José Maranhão. Ele foi um dos 3 senadores que morreram vítimas da Covid-19. Essa homenagem se une ao Memorial às Vítimas da Covid-19 criado pelo Senado. Esses 27 prismas iluminados representam velas para lembrar as vítimas de todos os estados brasileiros. Lembramos das coisas junto com outras pessoas nos rituais de vida, mas há também os rituais de morte. Esses são muito importantes.
o luto, chorar pelos nossos mortos, nos lembrar das pessoas que partiram. A gente dá o nome disso, do ponto de vista da política, também de cultivo da memória. Nesse momento, eu creio que seja fundamental, né, além dessa homenagem às pessoas que se foram e a nossa palavra, não de solidariedade, mas de uma construção conjunta com os familiares, que pensemos na saúde mental, que pensemos na orfandade. Os senadores que fizeram parte da CPI da Covid-19 participaram da homenagem. Eu perdi meu irmão na Covid, perdi muitos amigos, mas não são casos isolados, são quase 700 mil pessoas que perderam a vida por falta de uma política pública decente por parte do governo. Os senadores defenderam, entre outras medidas, ações para ajudar as crianças que ficaram órfãs por causa da Covid. Nós temos que dar uma resposta legislativa e do Executivo para os órfãos, as órfãs da Covid. Temos que dar o apoio psicológico necessário, o apoio em termos de assistência à saúde dessas pessoas que sobreviveram. Os órfãos também é a grande preocupação nossa. Por quê? Porque nós temos um jeito brasileiro de tratar a solidariedade. Nós levamos para nossa casa aquele que precisa ser amparado e depois temos medo que retirem de nós. Então eu quero pedir a toda a sociedade que nos solidarizemos antes de fazer crítica a quem acolheu os órfãos e busquemos reparar essa grande perda do pai e da mãe que essas crianças têm e que levam na sua vida. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.